Fala pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai encerrar a nossa parte de Word aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre as normas ABNT para trabalhos, tá? Então esse resumo aqui eu vou deixar para vocês disponível, tá? Eu fiz um resumo do resumo sobre o que é obrigatório dentro das normas ABNT, tá? Para trabalho escolar. Então, quando o professor solicitar para vocês um trabalho dentro das normas ABNT, ele vai ter que ter pelo menos isso aqui, tá? Então, ele vai ter que ser formatado com, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Seu trabalho vai ter que ter obrigatoriamente capa, folha de rosto, resumo em português e em língua estrangeira. Geralmente a gente costuma fazer em inglês, até porque já está na grade de vocês o curso de inglês, né? O sumário e o trabalho em si, que é dividido como introdução, desenvolvimento, a conclusão e as referências, que é da onde vocês tiraram, tá? Então esse é o esqueleto básico do trabalho de vocês. Capa, folha de rosto, resumo, o resumo em língua estrangeira, o sumário e o trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão e as referências, onde vocês pesquisaram para poder fazer esse trabalho aí. Então aí cada um deles tem uma formatação. Então na capa, vou aumentar mais o zoom aqui, vai ter que ter o nome da instituição, no nosso caso Centro Paula Souza, o nome da unidade, que é o nome da ETEC, e o nome do curso de vocês. Nome da instituição e nome da unidade sempre em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas. Nome do curso, primeira maiúscula, restante minúsculo, tá? Nome dos componentes do grupo, título do trabalho em caixa alta, subtítulo, se tiver subtítulo em letra primeira maiúscula depois minúscula, senão não é obrigatório. E as duas últimas coisas da capa, cidade e ano, tá? Na folha de rosto vai o nome de vocês no início da folha, pouco mais para baixo o título e o subtítulo do seu trabalho. Aqui no cantinho vai esse texto específico, tá? Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso técnico em, da ETEC tal, como requisito para obtenção do título de técnico em, e o nome do orientador, nome do professor da disciplina de TCC, tá? Esse texto vai alterar um pouquinho se for um trabalho específico para alguma matéria. E esse trecho especificamente, ele tem que ter a fonte em tamanho, tá, aqui tá 12, na verdade eu coloquei errado, em tamanho 10. Caixa baixa, que é a primeira maiúscula e restante minúsculo, espaçamento simples. E ele vai estar partindo do meio da folha para o final, alinhado do centro para a direita, tá? O restante, tamanho 14 tudo, tá? Tanto na capa como na folha de rosto, sempre tamanho 14. A partir do resumo, seu trabalho vai ter sempre tamanho 12, as letras, as fontes, exceto em um outro elemento, mas o restante sempre tamanho 12. Então, resumo, e aqui você vai descrever em um parágrafo apenas, que tem que ter de 150 até 500 palavras, sobre o tema do seu trabalho, alinhamento justificado e espaçamento de 1, espaçamento simples, 1,0. O abstract, que é o mesmo texto, mas em língua inglesa, o sumário, e aí começa o seu trabalho. Seu trabalho vai ter fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, com alinhamento justificado, tá? E aí vai servir tanto para a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Os títulos, aqui tá vendo meu, introdução, sempre acompanhado de numeração, e o título em caixa alta e negrito, mas o mesmo tamanho, tamanho 12. O que vai diferenciar ele, que ele vai estar em caixa alta e vai estar em negrito, alinhamento justificado também, tá? Apenas na conclusão é que vai diferenciar um pouquinho aí, que a conclusão não vai ter esse número em volta e a conclusão ela é centralizada. O título, conclusão, o texto continua normal, Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5, alinhamento justificado, tá? Então tem algumas outras informações que a gente tem que saber que tem que ter no nosso trabalho, que as margens sempre superior à esquerda 3 cm, inferior à direita 2 cm.
a palavra sumário, assim como a palavra conclusão, deve estar centralizada em negrito e caixa alta, letra maiúscula. Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário, ou seja, o que é o elemento pré-textual? Tudo que você colocar, tudo que vem nessa ordem aqui antes do sumário, tá? A partir da introdução, que é o seu trabalho, é o elemento textual. Antes do sumário é o elemento pré-textual. Então, resumo, o abstract, a folha de rosto, a capa, elas não vão aparecer aqui no sumário. No sumário vai aparecer a partir daqui, tá? Cada título que tiver com o número da página. Então o texto você vai configurar com a fonte Arial tamanho 12, espaçamento entre linhas 0 e 0 e entre linhas de 1,5. E os títulos sem indicativos numéricos, que é o resumo, o sumário, as referências, ele vai estar centralizado e vai ter caixa alta, além de negrito, tá? Fica meio estranho olhar assim, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês acompanharem, mas eu tenho um trabalho pronto aqui para vocês terem a ideia aí, tá? Então ele vai ficar mais ou menos assim. Tá aqui, ó. Então a capa, eu vou colocar ele um pouquinho mais longe para vocês enxergarem tudo. A capa tem Centro Paula Souza, o nome da ETEC, o título do curso que vocês estão fazendo, seu nome, o tema do trabalho e no final, as duas últimas coisas da página, a cidade da escola que vocês estão cursando e o ano. Folha de rosto começa com o seu nome, tema do trabalho e subtema, aquele textinho que eu coloquei para vocês, mesma coisa, cidade e ano no final. Aqui o resumo. Como eu disse, ele tem espaçamento de 1,0. 1,0 ele tem espaçamento simples, o abstract igual. Aí vem o sumário e aí começa o meu texto. Reparem que... Deixa eu atualizar meu sumário aqui que tem coisa errada. Reparem uma coisa, ó. Eu não tenho número de página aparecendo em lugar nenhum. E ele não aparece no meu sumário. A partir do início aqui, do começo do meu trabalho, eu tenho aqui a numeração de página, que está batendo com o sumário. E vai embora. Outra regra, todo título vai iniciar uma página. Então você terminou seu texto aqui. E aí vai começar outro título, você vai deixar em branco e vai para outra página. Meu trabalho, página 8, por aí vai. Terceiro, como fiz isso. Ó, o número da página está todo aqui. E a conclusão, número da página. Começou na 14, termina aqui. E a conclusão, tá? Outra coisa que vocês devem reparar é... Vocês viram que o trabalho não começou na página 1, ele começou na página 5. Da onde eu tirei isso aqui? Regra da BNT. O número não deve aparecer antes do sumário, então nenhuma página aqui tem numeração impressa. Mas eles devem ser contados, exceto a capa. Então, como eu cheguei nesse número 5? Então a capa eu não conto. Essa é a página 1, essa é a página 2, essa é a página 3, essa é a página 4 e essa é a página 5. Então eu não contei a capa, mas eu contei as outras. As outras não aparecem no sumário, não aparecem o número em cima, mas elas são contadas. E o sumário e o número vai aparecer a partir da introdução, a partir do seu texto, sempre na parte de cima do lado direito da folha, tá? E aí, vai embora. Tá, professor, mas como que eu vou fazer tudo isso para dar certo? Com tudo aquilo que a gente veio fazendo no Word, desde o início das aulas, tá? Então eu tenho um outro aqui, a gente vai fazer o passo a passo rapidinho. Primeira coisa, eu já tenho meu trabalho aqui, eu só preciso configurar esse cara. Então, primeira coisa que eu vou fazer é selecionar tudo para já definir algumas coisas que são básicas. Então, para selecionar, lembra que eu posso selecionar o documento inteiro ou dar um
Ctrl T. O Ctrl T seleciona tudo que tem no seu trabalho. E eu vou definir aqui a fonte Arial. As fontes que podem ser usadas é o Arial ou Times, tá? Por padrão a gente trabalha com a Arial. Tamanho 12. Alinhamento justificado. Espaçamento entre linhas de 1,5. Agora o que eu vou fazer? Eu só tenho o meu trabalho aqui. Eu preciso deixar aquelas páginas que são do início do trabalho, que é a capa, folha de rosto, o resumo e resumo em língua estrangeira e o sumário. Então, como que eu introduzo uma página nova no início de cada documento? Ó, vou deixar o cursor piscando aqui no início, bem no comecinho da primeira folha, e vou lá, inserir página em branco. Vou fazer mesmo aqui, esse cara vai ser o meu sumário. Vou vir aqui, de novo, página em branco. Aqui eu vou pôr o meu resumo, meu abstract na verdade. E como ele já gerou outra para mim, eu vou pôr o meu resumo aqui. E vou fazer a mesma coisa. Inserir outra folha em branco para pôr a minha folha de rosto. Clico no começo e coloco outra página em branco para eu fazer a minha capa. Então o esqueleto está montado aqui, ó. Capa, folha de rosto, resumo em língua estrangeira, sumário e o início do meu trabalho. Então vou montar minha capa primeiro. Então aqui na capa eu vou digitar primeiro o nome da instituição, que é o Centro Paula Souza. Depois eu vou pôr o nome da minha ETEC, tralalá. Depois eu vou pôr o nome do meu curso, técnico em... Ah, eu já estava esquecendo uma coisa importante aqui, que é definir as margens. Porque essa definição de margens vai para todo o documento. Então eu vou pôr aqui aba layout, margens, vou definir lá nas personalizadas. Superior 3 cm, esquerda 3, inferior 2 cm, direita 2 cm, o resto eu não preciso mexer. Aplicar no documento inteiro. Pronto. Depois eu vou pôr o meu nome. Depois eu vou pôr o tema do meu trabalho. Se tiver subtítulo, eu vou pôr o subtítulo. Se não tiver, eu não ponho. Cidade e ano. E agora eu vou configurar esse cara aqui. Fonte Arial na capa e na folha de rosto são os únicos lugares que o tamanho não é 12, é 14. Negrito centralizado. O ideal para vocês montarem a capa de vocês é darem um zoom assim para você enxergar quase que a folha inteira. Porque agora você vai precisar definir. Vai descer um pouquinho o nome. O tema do trabalho vai ficar mais ou menos no meio da folha. E a cidade e o ano são as últimas coisas que vão entrar nas suas folhas, tá? Ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou deixar próximo aqui. Centro Paula Souza, o nome da ETEC, o nome do curso, o nome dos componentes, aí se tiver mais de um fazendo trabalho, um embaixo do outro. Tema do trabalho. O tema do trabalho ele vai ser sempre em caixa alta, sempre letra maiúscula. Puta, professor, vou ter que apagar e digitar de novo? Não. Aperta a tecla Shift com F3 do teclado e ele já vai deixar tudo maiúsculo para você. Subtítulo é caixa baixa. Cidade também é caixa alta. Então, de novo, Shift e F3. E o ano. São as últimas coisas que vão entrar. Então, essa é a capa. Posso pôr uma cor diferente, pôr uma imagem na minha capa? Não. O padrão ABNT é esse, tá? É assim que você vai fazer.
folha de rosto. A folha de rosto eu vou até copiar e colar aqui, porque as informações são bem parecidas. Como eu vou fazer a minha folha de rosto? Ela vai começar, a primeira coisa da folha de rosto é o seu nome, depois é o seu trabalho, e aqui no meio você vai digitar aquele textinho. Eu vou copiar do outro trabalho para ser um pouquinho mais rápido para ser feito, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele dessa formatação. Como que eu faço, professor, para deixar esse texto exatamente dessa forma aqui? Então, o que eu fiz aqui, ó? Ele tá com a fonte, eu vou ter que pôr ele com a fonte Arial. Todo meu trabalho vai ter fonte Arial, tá? Fonte Arial, o tamanho da fonte é 10. E aí, você vai vir aqui na aba Layout. E para o texto sair a partir do meio da folha, você vai mudar aqui, ó. Na opção recuar à esquerda, e vai colocar 7,5 centímetros. Você pode ver que a nossa folha tem aproximadamente 15 centímetros. Então, 7,5 centímetros, a margem dele vai partir do meio da folha, mas você tem que fazer isso com o texto selecionado. Seleciona, vai lá e digita. Ó, vou mudar aqui para vocês verem. Com 4 centímetros, onde está iniciando. Então, você tem que lembrar sempre de selecionar ele e mudar para 7,5 centímetros. Deu Enter, ele foi lá. E aí, aqui no Cidadiano, mesma coisa. Centralizado. E vou pôr ele para cá. Então, a capa e a folha de rosto estão prontas. Ó. Resumo. Também vou me dar o trabalho de copiar aqui o texto para a gente ganhar um tempinho aí nessa brincadeira. Então, esse texto que você vai digitar, ele tem que ter no mínimo 150 e no máximo 500 palavras. Como que eu sei quantas palavras tem, professor? Seleciona o trecho inteiro quando você terminar e olha aqui no cantinho, ó, 163 palavras tem o meu. Então, tá certo. Ele vai ter que ter a fonte Arial, tamanho 12, vai estar justificado e o espaçamento entre linhas de 1,0. A palavra resumo, como eu disse, a fonte Arial tamanho 12, ela é centralizada, vai estar em negrito e ela vai estar em caixa alta, ou seja, letra maiúscula. Então eu vou dar um Shift F3 aqui, tá em negrito. Fiz o meu resumo. O abstract é exatamente o mesmo texto, mas em inglês, but in English. Vou copiar também para não ter que digitar. Mesma coisa, seleciono ele aqui, alinhamento justificado, espaçamento de 1,0, fonte Arial tamanho 12. E aí eu vou fazer o meu título aqui, fonte Arial tamanho 12, negrito, centralizado, Shift F3. Ele deixa tudo maiúsculo. Então já fiz a primeira parte inteirinha. Capa, folha de rosto, resumo, abstract. O sumário eu vou deixar por último para fazer ele. Eu vou terminar de configurar o meu texto. Então agora a gente vai trabalhar com os estilos. Lembra que a gente mexeu com estilos no último trabalho? Num dos últimos exercícios? Então eu vou definir o estilo do meu título para poder fazer o sumário. Então, o título vai estar no estilo título 1. Eu vou modificar ele aqui. Ele tem que ter a fonte Arial, tamanho 12, negrito, a cor da fonte em preto, e o espaçamento entre linhas 0,
0 e 0. Se tiver 0 e 0, você não precisa mexer. Se não tiver, você mantém 0 e 0 aqui no espaçamento. E aqui, 1,5. Ok, ok. Então, a partir de agora, o que eu faço? Eu vou, em todos os meus títulos, pelas normas ABNT, esses caras têm que estar numerados, tá? Cada um dos títulos. E seleciono, ele já vai deixar para mim da forma que eu quero. Putz, Eric, os títulos dentro dos trabalhos ABNT também tem que ter caixa alta. Então eu vou lá, Shift F3. Seleciono, aplico o meu estilo que eu defini, Shift F3 para ficar maiúsculo. E a conclusão, seleciono, aplico o estilo, Shift F3. A conclusão, ela não vai em número, então ela é centralizada. Beleza, esse é meu trabalho. Então, estou com o trabalho pronto agora. Todos os títulos bem definidos, tudo certinho. Agora sim, eu vou fazer o sumário, eu vou pôr o sumário. Não, antes do sumário eu preciso pôr os números na página. E lembra, ó, vou aqui no trabalho pronto, que o número deve aparecer aqui, ó, a partir do início, e não no sumário. Para isso eu preciso fazer uma quebra de seção, senão vai acontecer isso aqui, ó. Vou pôr o número aqui para vocês verem. Abrir o cabeçalho e rodapé, número de página, início, número sem formatação. 3. Olha lá, ele pôs um número aqui, mas, ó, tá número em todas as páginas. Então, primeiro eu preciso fazer a quebra de seção. Como meu trabalho já está pronto, eu sei que eu tenho que fazer a quebra a partir daqui. A partir do início. Por quê? É a partir daqui que vai entrar o número. Então, a gente vai lá na aba Layout, Quebras, eu vou usar a opção Contínuo, que ele simplesmente quebra a seção sem criar nova página, nem nada. Então, agora eu tenho duas seções, tá vendo? Seção 1 e seção 2. Ele está vinculado, ó, mesmo que a seção anterior. Eu vou vir aqui para desvincular. Eu vou apagar esse número aqui. E vou apagar o número aqui de cima também. Vocês repararam que antes, quando eu criei o número, eu criei aqui embaixo, ele jogou lá para cima. Agora eu apaguei o número, apagou tudo que era de lá de baixo, mas aqui em cima não. Então, sinal que minha quebra deu certo. E quantas folhas eu tenho? A capa não conta, tá? Lembre-se sempre disso, a capa não conta. Vai contar a partir da folha de rosto. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. O número que vai aparecer aqui é o 5. Então, a gente vai definir lá no número de página, formatar números. Eu vou dizer que ele tem que iniciar pelo número 5. Então, ele não vai contar do 1, ele vai contar do 5. Agora, eu volto lá no meu início e vou pôr o número. Número de página, início, 3. Opa. Pá. Já sei o que aconteceu. Eu estava clicado aqui na hora que eu defini o número de página. Tá vendo? Eu estava na seção 1. Por isso que ele entrou como 10. Ele começou a contar de 5 para cá, ó. E aí começa a quinta página, 5 vezes 2, 10. Então, clicado na seção 2, eu vou fazer o certinho agora. Formatar números de páginas, iniciar em 5. Agora, na mesma seção 2, eu vou colocar o meu número e aí ele aparece certinho. 5, 6, 7 e lá em cima
Não tem nada. Vira um trabalho de professor, também dá erro. Depois que eu fiz isso, agora eu vou criar o sumário. O sumário é sempre a última coisa que a gente faz. Layout, referências, sumário, sumário automático. E aí ele já vai puxar certinho as páginas. Ó, número 1, início, eu não coloquei em caixa alta. Deixa eu selecionar aqui. Shift F3. E eu não fiz outra coisa que as normas ABNT pedem. Todo título deve iniciar numa página nova. Então, se ele está no meio de algum lugar, você vai vir, clicar deixar o cursor piscando no início, Ctrl Enter. E ele vai jogar dali em diante para a próxima página. Vamos ver se tem mais um, tem a conclusão. Ctrl Enter. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, eu vou clicar em sumário, eu vou clicar aqui em atualizar sumário e atualizar o índice inteiro, porque a numeração das páginas mudou. Ó, agora sim, 10, 15, agora tá certo. Com isso eu vou configurar o sumário conforme as normas ABNT, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, alinhamento justificado e o título aqui, sumário, em caixa alta, negrito, cor da fonte preta, centralizado. E tá pronto o meu trabalho dentro das normas ABNT. Vou puxar aqui, vou tirar o zoom, que dá pra ver certinho. Capa. Lembrando que a capa é fonte tamanho 14, tá? Folha de rosto também toda tamanho 14, exceto esse trechinho de texto que é tamanho 10. Resumo. Aqui o alinhamento, o espaçamento entre linhas é simples, ou 1,0. Resumindo em inglês. Sumário e o início do meu trabalho com a numeração de capa com tanto. Simples, né? Por hoje é isso. Obrigado, pessoal.